Olá, pastor Cleodiomar Rocha, a aula já vai começar. O estudo da lição 9, as 70 semanas de Daniel. Deus abençoe sua vida. Olá, muito bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Estamos na sequência da nossa pré-aula da Escola Bíblica, estudando a 9ª lição, que tem como tema as 70 semanas de Daniel. O texto áureo é capítulo 9, versículo 24. A verdade prática, o plano soberano de Deus em Cristo nos garante a redenção e a vitória do seu reino eterno. Nós vimos ontem o primeiro subponto que fala sobre o propósito das semanas, o propósito das 70 semanas, subdividido em 3 subpontos. Primeiro, fazer cessar a transgressão, expiar o pecado e trazer a justiça, selar a visão e ungir o Santíssimo. Para hoje nós vamos começar o segundo ponto, que fala sobre as primeiras 79 semanas. Capítulo 9, versículo 25 a 26. Vamos iniciar com o versículo que eu vou introduzir, que está em Amós, capítulo 13, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu continuo dizendo que Deus está interessado em quem se interessa por Ele e pelas coisas de Deus. Então, o ponto 2 diz assim que o anjo revelou a Daniel que o momento em que fosse dado a ordem para restaurar Jerusalém até a vinda do Messias, haveriam 79 semanas proféticas. Esse período mostra que Deus estabeleceu um tempo exato para a primeira vinda de Cristo. A profecia destaca a restauração da cidade e a manifestação do ungido e o anúncio do seu sofrimento e morte. Isso daí é o capítulo 9, versículo 25 e 26. Primeiro subponto, a ordem para restaurar Jerusalém. Então, o texto diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, o início das 70 semanas está ligado a um decreto real que autorizava a restauração de Jerusalém, e ele se deu, o primeiro edito, o primeiro decreto, ele foi dado por Ciro, rei da Pérsia, no ano de 538 a.C. E esse decreto, ele era o cumprimento de profecias, foram reveladas, vamos usar uma palavra aqui, vaticinado, que foram ditas antes por Jeremias no capítulo 44, versículo 28, por Jeremias no capítulo 25, versículo 11 a 12, e também por Jeremias capítulo 29, versículo 10. Tudo isso foi profetizado antes. Vamos pegar aqui só o de Jeremias no capítulo 29, versículo 10, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Jeremias capítulo 29 e o versículo 10. Os irmãos já sabem, falamos já nessas aulas que enquanto Daniel foi levado com os cativos para a Babilônia e percorreu os reinos que sucederam a partir do Império Babilônico, Jeremias fica aqui com os que não foram levados, mas continuavam cativeiros e submissos ao governo de todos os reinados e todos os impérios que sucederam o babilônico. Então, Jeremias era o profeta dos que ficaram, e Daniel foi usado por Deus com aqueles que foram cativo para a Babilônia. Entendendo isso? Ok. Então diz que o rei Artaxerxes, em 445 a.C., concedeu permissão a Neemias para reconstruir o muro da cidade. Você encontra essa veracidade em Neemias capítulo 2,
do versículo 1 a 8. Então, a restauração, portanto, aconteceu em etapas. Ela foi acontecendo em etapas. O templo começou a ser reconstruído com Zorobabel, a vida espiritual com Esdras e a cidade fortificada com Neemias. Vamos voltar aqui, se foi por parte. Então sucedeu assim: a restauração do templo acontece por Zorobabel, a vida espiritual com Esdras e a cidade fortificada com Neemias. Então essa sequência mostra que Deus estava conduzindo cada detalhe. O Senhor havia prometido a Jerusalém, encontramos em Isaías capítulo 44, versículo 29, que ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas seriam levantadas. Isaías 44, 26. Mesmo diante de impérios e reis poderosos, a palavra do Senhor se cumpriu fielmente. Assim como restaurou Jerusalém no tempo de Daniel, o mesmo Deus continua capaz de restaurar vidas, famílias e a sua igreja nos dias de hoje. Segundo subponto, a chegada do ungido. Vamos ver a chegada do ungido. Diz assim o texto, capítulo 9, versículo 25, a parte B, o anjo explicando para Daniel: até a ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. Até a ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. A profecia aponta de forma direta para a vinda de Cristo como Salvador. Ele é o ungido de Deus que veio em cumprimento às promessas feitas desde os patriarcas e profetas. As 79 semanas, equivalentes a 483 anos, conduzem precisamente até o tempo em que Jesus foi revelado publicamente como Messias no início do seu ministério. João registra a confissão dos primeiros discípulos. João capítulo 1, versículo 41, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. João capítulo 1, versículo 41 ou 40, eu pegando aqui do 40, era André, irmão de Simão Pedro, dos que ouviram daquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é Cristo. Na sinagoga em Nazaré, ao ler Isaías, o próprio Jesus declarou: hoje se cumpre a escritura que acabais de ouvir. Lucas capítulo 4, versículo 21. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 5. O Messias veio no tempo exatamente determinado pelo Pai, e isso fortalece a nossa fé. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido da lei, para remir o que estava debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção de filho. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não eres mais servo, mas filhos. E se és filhos, és também herdeiro de Deus com Cristo. Isso é Gálatas capítulo 4, do versículo 4 até o 7. Se Deus cumpriu com exatidão a vinda do Salvador, também cumprirá as promessas da sua volta em glória. Assim como Israel esperou pelo ungido e viu a promessa se realizar, a igreja de hoje aguarda com esperança a manifestação de Cristo como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. E no manto da sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Subponto 3 do ponto 2, o ungido será morto, baseado no capítulo 9 e o versículo 26. Depois das 72 semanas será morto ungido, e já não estará.
A profecia anuncia com clareza que o Messias seria rejeitado e morto. Isso aponta para a crucificação de Jesus, que não entregou sua vida por causa da sua própria culpa, mas como sacrifício pelos pecados da humanidade. Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, o versículo 18, pois também como Cristo morreu uma única vez pelos pecados, justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Séculos antes, Jeremias ou Isaías já havia descrito o sofrimento do servo de Deus. Como nós sabemos, Isaías 53, todo o capítulo 53, mas sobretudo aqui em ênfase o versículo 5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus cumpriu essa palavra ao morrer na cruz do Calvário. Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O mesmo Jesus que foi rejeitado como cordeiro é também o leão que venceu. Apocalipse 5:5. E disse-lhe um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, o que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Para a igreja de hoje, essa profecia é um lembrete, é uma recordação de que a nossa fé está firmada na obra consumada de Cristo, que venceu o pecado e a morte para nos dar vida eterna. Que Deus em Cristo continue derramando, multiplicando bênçãos sobre a sua vida. Nós vamos agora, amanhã, depois, nós vamos estar estudando o ponto 3 dessa lição, que começa falando sobre a última semana profética. Espero que você esteja nos acompanhando, que esteja fazendo os passos do primeiro vídeo, que você esteja lendo o capítulo 9, que você já tenha estudado toda essa lição e que você venha no seu devocional devagarzinho lendo pontos e subpontos. Esteja aí com seu caderno de anotação, que esteja marcando as suas dúvidas, palavras difíceis, aquilo que você não entende, para que na sexta-feira, querendo Deus, possamos estar juntos com toda a equipe da coordenação e com todos os alunos para mais uma aula. Fique com Deus, tenha um restante de dia abençoado, e estamos juntos para a glória de Deus, confiando que Ele é poderoso para cumprir, como já o fez, todas as promessas. Amém.